Estamos aqui em mais um podcast do RJ+, o Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre segurança jurídica nas relações do trabalho e contratações. Estamos aqui com duas pessoas extraordinárias. Laudelino Mendes, que... O Laudelino tem uma ficha tão grande, né, Laudelino? Até indicado ao Ministério do Trabalho. Tribunal Superior. Do Tribunal Superior do Trabalho, você foi. Bom, Laudelino, para a gente começar, houve uma grande discussão dessa questão das relações de trabalho e nós temos hoje no Brasil, você pode ser contratado pela CLT e você pode ser contratado como pessoa jurídica. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Ricardo, primeiro dizer que é uma honra para mim estar aqui no seu podcast e dizer que você é um âncora perfeito. Já pode ir para o Jornal Nacional. Pode ir para o Jornal Nacional. Eu não sei se eu acredito, porque é amigo, né? Então, mas ok, vamos seguir. Então, essa é uma questão que as pessoas, agora mesmo, dia 28, está prometida uma movimentação, um protesto, da OAB, inclusive, da Associação de Magistrados Trabalhistas, em que dizem que o Supremo Tribunal Federal está limitando a competência da Justiça do Trabalho ao interferir, ao anular os julgamentos feitos pela Justiça do Trabalho nessas questões da pejotização. Pejotização é o nome carinhoso, mas pejorativo, que se dá quando se contrata uma pessoa jurídica, o prestador de serviço, através da sua pessoa jurídica. Essa é pejotização. E como é que isso veio caminhando até aqui? É preciso olhar um pouco para trás. Primeiro, é importante deixar fixado um ponto. Nem todo trabalho é emprego. Tem trabalho que não é emprego de carteira assinada. Durante os anos 90 e 2000, a sociedade buscou uma flexibilização da legislação do trabalho ao primeiro argumento de que era muito antiga, década de 40, 30, Estado Novo, numa época em que o Brasil era essencialmente formado por pessoas de baixa renda, pessoas não escolarizadas, era preciso ter uma proteção do trabalhador. Não há dúvida disso, e, a meu ver, continua precisando. O ponto de inflexão passou a ser, passados tantos anos, e com tantas faculdades, e tantos engenheiros se formando, médicos, advogados, dentistas, contadores, sociólogos, psicólogos, ainda precisa ter uma legislação tão protetiva para todos. Qual é o tamanho do Estado? Deve ser um Estado gigantesco na proteção? Podemos já ser um Estado mínimo de pouca proteção? O tamanho do Estado, Ricardo, eu costumo dizer, o Estado tem que ser essencial. E a essencialidade do Estado na proteção hoje tem que entender que existem pessoas que nem querem ser contratadas
pela CLT, porque a moldura da CLT ela é muito pequena para o tamanho daquilo que ele está contratando, ambicionando, desejando, querendo e se acertando. Não dá. A sociedade, o fato social empurra a legislação. O fato social empurra a lei. O fato social faz com que o Congresso crie a lei para se ajustar com a necessidade da sociedade. A sociedade começou a ser criativa. Bom, então vamos fazer aqui uma cooperativa e eu contrato a cooperativa. Não há emprego. A Justiça do Trabalho depois vai examinar aqui. Não, essa cooperativa foi feita em fraude. Bom, aí a sociedade continua, movimenta a peça no tabuleiro. O fato social impulsiona a lei. O Congresso não está fazendo a lei, então eu tenho que me virar. Peão, casa 4 do rei. Vou contratar pessoa jurídica. Duas pessoas jurídicas não podem ser uma da outra empregado e empregador. Você pode ter um empregador pessoa física, mas o empregado será pessoa física. Você pode ter empregador pessoa jurídica, mas o empregado será uma pessoa física. Duas pessoas jurídicas estabelecem relações, condições e cláusulas contratuais de natureza civil, regidas, portanto, pelo Código Civil. Então, o trabalho segue duas naturezas. Trabalhista, quando é emprego, regido pela CLT, cuja competência para processar e julgar é a Justiça do Trabalho. Relações outras, que não estão sob o império da CLT, estão sob o império do Código Civil e das leis civis, cuja competência é a justiça comum. Temos, então, que a Justiça do Trabalho, ao longo dos anos, examinando reclamações trabalhistas de prestadores de serviços que prestaram os seus serviços por via de sua própria pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho passou a entender uma coisa assim: você não pode terceirizar a atividade fim da sua empresa, porque seria uma terceirização. E como você está contratando prestação de serviço por uma pessoa jurídica para fazer o trabalho que é a sua atividade fim, então, de pronto, eu declaro que essa contratação é nula. Então, trocando assim em miúdos, eu tenho uma clínica médica, eu não posso contratar médico, pessoa jurídica. Eu não posso terceirizar a minha atividade. E com isso, Beatriz, você vai dar aula sobre isso, a coisa ficou meio que assim, bom, o Justiça do Trabalho fez um enunciado que trata disso. O Supremo Tribunal Federal, mais recentemente, examinando essas questões, porque elas vão aos poucos chegando na Suprema Corte. Não é em uma semana, um ano, 2 ou 3, às vezes nem 10. Então, agora há pouco eu falei que nas décadas de 90 e 2000, não é? Eu tinha presença forte em entrevistas e programas para falar sobre isso. Mas já se passaram 25, 30 anos. Então, agora essas questões vão chegando ao Supremo e o Supremo, examinando isso, diz: opa, não há nenhuma razão para afirmar que a empresa não possa terceirizar a sua atividade. Enfim. Nós estamos num modelo de economia também diferente, né? Isso, exatamente. Então o Supremo vai fazer o tema 725, que é vinculante. É lícita a terceirização da atividade fim ou qualquer forma
de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social. Então, levantou-se aí, na rede, já levantou o bloqueio. Pode. É óbvio, e é claro que o TST reformulou seus enunciados, adaptando ao Supremo Tribunal. Portanto, pode. Mas, na esteira dessas discussões, vieram tantas outras. Se eu estou contratando uma pessoa jurídica para prestar o serviço para mim, quer dizer, o prestador através de uma pessoa jurídica, essa minha relação com essa pessoa jurídica, ela é de que natureza? Natureza civil. Entre pessoas jurídicas, a natureza de contratação será civil. E aí surge uma outra questão. De quem é a competência, a legitimidade para processar e julgar questões originariamente civis? Não é a Justiça do Trabalho, é a Justiça comum. Então, para se declarar nulo um contrato por fraude, a competência é de quem para fazer essa declaração? Justiça comum. Da Justiça comum, pois originariamente, até que se prove ou demonstre que houve ali uma fraude, originariamente esse contrato ele é natureza civil, ele tem índole civil, ele está, portanto, sendo processado e julgado na justiça comum. Ah, mas tem muitas fraudes. Deve ter. É possível, tem tantos segmentos, né? Ué, alguém entra num cinema com uma metralhadora e mata 100 pessoas, sei lá. Pai mata filho, filho mata mãe, tem de tudo. Fraude é crime. Aquele juiz competente para dirimir isso é o juiz comum, que ao final, depois de processar, ele julga. Não, isso aqui é um contrato em fraude, inclusive intime-se o Ministério Público, intime-se quem de direito para verificar o crime e tal, e encaminha-se o processo para a justiça competente, que aqui deve ser a Justiça do Trabalho, não é comigo. Não o contrário disso. Não o contrário disso. A meu ver, a relação originária é civil, a competência originária é comum. Mas olha, e como é que o cidadão comum, e aí, Ricardo, a importância desse seu programa. Do nosso. E não posso deixar de falar aqui do nosso presidente, José Vilar, e carinhosamente eu tenho chamado ele de Furacão Vilar. Ele está, é verdade. É um furacão. Eu brinquei com ele. Brinquei não, eu falei o que eu penso. Se fosse possível administrar a energia de um furacão, daria para iluminar, produzir energia para o mundo inteiro. Todo o problema é que um furacão não é possível ser administrado. Não tem como administrar ele. Assim também como um tsunami. Não dá para ficar ali tentando colocar um equipamento qualquer que ele varre tudo. Mas o nosso José Vilar, ele é um furacão administrável e administrador. E que está gerando energia, uma energia muito bacana para movimentar a economia desse estado e do Brasil através desse estado, né? É isso. E falar do Rio de Janeiro, eu até vou evitar, porque eu sou um paulista. Sou paulista também. Que ama o Rio de Janeiro, sobretudo. Mas então, Ricardo, como eu estava dizendo, o seu programa ele é muito importante porque faz chegar às pessoas, até mesmo advogados, que talvez possam desconhecer alguns desses mecanismos processuais, jurídicos com relação ao Supremo Tribunal,
mas que são informações importantes. Como é que um empresário que sofreu e continua sofrendo uma reclamação trabalhista de um prestador de serviço que ele contratou como PJ, e durante 10, 15 anos, 8 anos, 3 anos, ele está ali fazendo a parte dele, que é pagar, na boa fé de que aquela relação é legítima, é correta, e esse prestador de serviço, através da sua PJ, está lá recolhendo os seus impostos, pois não é uma relação informal, é muito formal, tem contador, tem impostos, tem guias, tem tudo. E depois de 10 anos, Beatriz, você daqui a pouco vai nos ensinar sobre isso, depois de 10 anos, 12 anos, 8 anos, aquele prestador de serviço vai lá na Justiça do Trabalho e diz, isso aqui foi tudo uma fraude, eu fui enganado. E aí a Justiça do Trabalho diz, não, realmente você é empregado, né? Agora você recolhe fundo de garantia, você recolhe previdência, recolhe férias, 13º, tudo isso daí. Melhor dos mundos. Mas essa insegurança jurídica, primeiramente, é um prazer recebê-los aqui, né? Laudelino, a Ana Beatriz, e um tema por demais importante para o setor empresarial e para também os empregados, ou seja, para a sociedade de uma forma geral. A insegurança jurídica que o país vem passando por decisões, às vezes, unilaterais, obviamente o que a gente diz aqui não envolve a instituição. A instituição, ela é sagrada, ela é importantíssima se manter. Mas são ações de pessoas com viés, às vezes, político, e isso é o que atrapalha. Então, essa insegurança jurídica para o empresário e para o investidor que vem de fora é muito séria, prejudica o país, né? É inconcebível. Nós temos o ordenamento jurídico que prevê a relação trabalhista entre a pessoa jurídica e a pessoa física com a pessoa física, mas há também a relação entre empresários em pessoa jurídica e pessoa jurídica, que é um novo formato. Você disse durante sua abordagem, e eu me recordo disso, porque eu tenho algumas experiências até dos dois lados, né? Como eu disse, eu já fui presidente do sindicato de jornalistas, ou seja, da parte de empregados. Tive, portanto, muito envolvimento com o GT, passei, tenho uma experiência nisso, e presidente do sindicato de hotéis em São Paulo, do lado patronal. E a questão sindicato é uma coisa séria nesse país aqui, né? Que também essa relação atrapalha o desenvolvimento de negócios. Precisa ser melhor estruturado isso, melhor regulamentado algumas ações. E você disse uma coisa que eu já passei por isso, dentro de projetos e programas que a gente está desenvolvendo, da relação entre, que foi uma fuga que os empresários às vezes encontraram, principalmente o setor de construção civil, Laudelino, que é a cooperativa. O contrato entre o setor, né, o empresário e cooperativa. Então, aconteceu isso no setor de construção civil. O empresário, para evitar aquele monte de ações trabalhistas depois que inviabiliza até, às vezes, o negócio dele, o pessoal montava uma cooperativa e ele contratava mão de obra por cooperativa. A Justiça do Trabalho entendeu que aquilo era uma fraude. E isso acabou né, acabando essas relações. Mas, então é um assunto até delicado para se discutir, né? Porque a liberdade de se associar está prevista. A não ser que você force uma pessoa a fazer aquilo, a se cooperar. Não, eu não vou pagar, mas se houver a iniciativa de um grupo de pessoas de montar uma cooperativa e ter uma relação de contrato, né, jurídico com uma pessoa jurídica, a lei tem que proteger. Nós temos que ser mais eficientes. Esse é um desafio que nós temos no país, né? Aumentar a nossa eficiência. E talvez esse aumento da eficiência passe por essa relação que, de repente, como o Ednei falou, a segurança jurídica, uma empresa estrangeira vem, entende esse modelo, é legal, ele caminha e lá no meio do caminho fala assim, não pode mais. Não, olha só, esse
executivo que você tinha aqui ganhando 100 mil por mês, muda. Ah, mas é só ele? Não, não é só ele, não. São os 14 executivos que você tem, nessa média de 100 mil reais, com mais um outro determinado nível. Ele fala, pô, então minha operação começou a ficar inviável. O que eu vou pagar de multa agora, de fazer alguma coisa que não era entendida errada e de repente virou errado, como é que é isso? Ana, fala pra gente, professora Ana, como é que é isso? Não para tanto, não, professora, mas vou tentar acrescentar aqui para vocês. A minha percepção, né? A nossa percepção do lado trabalhista patronal, qual é essa questão? Foi necessária essa intervenção do STF para limitar essa competência trabalhista justamente por conta dessa insegurança que estava sendo gerada. Por quê? Porque existe, na verdade, já existe na legislação trabalhista com a reforma uma flexibilização das contratações. Então, hoje, pela CLT, é possível, sim, contratar de uma maneira mais flexível o autônomo. Então, é permitida a contratação da PJ pela própria reforma trabalhista, isso foi instituído. Mas tem uma resistência muito grande da própria Justiça do Trabalho. Então, a gente tem uma legislação que permite esse tipo de contratação, e aí a sociedade tenta inovar e implementar, e isso flui, porque por muitas vezes isso é muito mais benéfico, não só para a empresa, mas para o próprio colaborador. Porque muitos colaboradores, e aí a gente precisa fazer aqui uma segregação de que esse tipo de contrato, claro, não é aplicável a qualquer tipo de colaborador. Então, existem sim as funções que precisam ser protegidas pela CLT. Então, existem as categorias, talvez a gente chama de categorias de base, que são os auxiliares gerais que a gente tem, que precisam dessa proteção. Então, nesse caso, a CLT é muito bem aplicada e deve ser aplicada, não deve deixar de ser, né, 99% desses casos. Mas a gente tem também a figura dos altos cargos, né, as figuras dos trabalhadores especializados, os altos cargos, o especialista, que pode ser o engenheiro, pode ser o médico, que eu estou dando alguns exemplos para a gente entender quem são essas pessoas. Os consultores e essas novas funções que estão surgindo no mercado, né? Todo ano entram funções novas que a gente não conhecia há 5 anos atrás. E a gente pode falar de marketing, de investimento, de muita coisa nova. E esses colaboradores, para eles é muito mais benéfico ser um PJ. Eles não querem estar presos ali, truncados naquele modelo seletista. Isso é bom para todo mundo, isso vai engajar mais aquele colaborador, ele vai receber mais, ele vai ter benefícios, e são pessoas que têm um discernimento de organização mesmo financeira. Então, aquele cara não precisa estar protegido pela CLT, naquele modelo truncado ele e não antigo. Quer esse modelo de proteção. Exatamente, também, porque né? ele quer ter liberdade. Liberdade. Ele recolhe impostos. Isso, não é de que graça. deixa de- Não, e eu fico imaginando, Não é a que ele gente tá... foge não é? do recolhimento de impostos para o Estado. É outro modelo. Muita Não, gente acha que esse modelo isenta de qualquer tipo de recolhimento. A empresa também não vai ter que pagar nada. Não é assim. São recolhimentos diferentes em outros A gente está campos. falando de inteligência artificial, a gente está falando de uma evolução de software, de sistemas gigantesca, uma grandíssima transformação. Como é que você pega um cara desse extremamente inovador, põe sentado numa cadeira de 8 às 17h48, 5 dias na semana? Ele vai produzir 2 vezes mais se ele estiver no meio do mato, que é o que ele gosta, na Exatamente. casinha dele, que não vai nem um dia na empresa. É um modelo diferente. Ou a gente se organiza para entender esse modelo diferente, ou nós vamos ficar novamente décadas atrás de todo o resto. Nós tivemos a pandemia que mudou o comportamento da sociedade. Com As certeza. pessoas, trabalhadores foram... Aí a justiça não se manifestou. Todo mundo Laudelino. ficou em casa, trabalhando, home office, não podia demitir, porque senão ia causar um caos total no país. E essa relação se permaneceu depois, passou a pandemia. Muitas pessoas continuaram em casa porque acabou sendo interessante. A Ana falou de uma decisão do STF. Conta para mim que decisão é essa. Então, só dando um pontozinho ali no que eles dois falaram, que é importante. O PJ, ele não é uma coisa informal. Uhum. Ele
tem seus registros, ele recolhe os seus impostos, ele paga. Portanto, não é que CPJ é um prejuízo para o Estado. Não tem nada disso. PJ não são duas letras, é uma sigla de pessoa jurídica. E jurídico nunca vai ser informal, imagino Não tem eu. como. Não tem como. Mas vamos lá. O que ocorreu, a Ana é sócia minha no escritório LA, Laudelino Advogados. O que ocorreu ali foi o seguinte: depois de muitos anos, em todas as etapas da Justiça do Trabalho, vara, recurso ordinário, Tribunal Regional, esse caso até foi de Minas Gerais, não é isso? Sim. E depois Tribunal Superior do Trabalho, anos. E ao final, perdendo sempre, porque a Justiça mantendo a decisão de origem de que era empregado. Era empregado. E aí nós fomos até o último recurso possível dentro da Justiça do Trabalho, negou. Então, nós fizemos um recurso extraordinário para o Supremo, dentro da Justiça do Trabalho, como recurso. O ministro, que é o competente para examinar se o recurso vai ou não vai subir, não. Porque não vejo aqui a ofensa constitucional, porque isso, porque aquilo. O ministro do Trabalho. Do Superior do Trabalho. Tá. Todos têm razão. O leigo tem uma impressão distante da justiça. Sabe, mas como é que o juiz fez isso? Como é que o ministro falou aquilo? Ele está manietado a um conjunto de normas processuais. Eu não posso, de conceitos também, né? Eu não posso conhecer... Não, você até tem razão, sabe? Mas eu não posso conhecer esse recurso porque a súmula 543 diz que, no caso, a súmula 10, 7, combinado com não sei o que, eu não posso acessar porque eu não posso examinar fatos e provas. Ele não está errado, não. O sistema todo é que se complicou. Costumo dizer, existe um direito natural que a criança sabe quando está errado e quando está certo. Certo? Esconder esse direito natural dentro da justiça, e precisou de um advogado para falar esse direito natural que uma criança falaria e a outra entenderia. Aí depois pegaram esse direito, colocaram numa lei. Depois esconderam a lei dentro da interpretação do Tribunal da Jurisprudência. E aí depois pegaram toda essa jurisprudência e esconderam atrás de uma súmula vinculante do enunciado, não sei o quê, foi ganhando uma distância tão gigantesca da pessoa comum que é muito comum você... Eu tenho essa dificuldade, Você tem? Não, explicar para alguém O meu segmento assim, é engenharia. olha, Quando a gente esse aqui advogado, você transpirar. Esse aqui perdeu. Até ao contrário, já tivemos clientes que falaram assim, nós ganhamos? Como ganhamos? Nós ganhamos? Pô, isso aqui não tinha sentido. Não, é porque acontece que o cara perdeu o prazo, porque não sei o quê. Ô, louco, maldita justiça, meu. Tem isso. Por acaso, a favor Mas dele. no caso aqui, o ponto, só para finalizar, a informalidade, ela descreve um movimento pendular. Quanto mais você atocha impostos e taxas, mais aumenta a informalidade. Exatamente. Quanto mais você é razoável nisso, mais a informalidade diminui. Não estou falando de emprego e desemprego. Estou falando de relações legítimas. Emprego, cooperativa, autônomo. Autônomo é legal, é legítimo. Dá o RPA, paga o imposto. Exato. Laudelino, nós temos um problema agora, e Ana, é sério, que
está aí à vistas de ser tratado lá no Supremo, que é a relação entre o Uber e os motoristas. Isso, né? Sim. E aí? O que você disse Ainda sobre bem que isso tem o aí? Supremo, né? Porque... Está no Supremo. Ainda bem que tem o Supremo. A Justiça Mas andou, então, a Justiça do Trabalho andou reconhecendo. Reconheceu. A várias Justiça do Trabalho decisões, reconheceu a relação Reconheceu o de emprego. vínculo. Reconheceu bem. É. E agora está no Supremo para Ainda bem que tem o realmente bater. Supremo. Já pensou? Então, mas olha, eu preciso responder a sua pergunta, que eu acho que é um ponto importante da informação do seu programa. O que aconteceu no caso? Perdemos todos os recursos possíveis na Justiça do Trabalho. Inclusive, a Justiça do Trabalho disse assim, não cabe recurso para o Supremo. Olha isso. Pronto. Mas eu estava aqui desenvolvendo que o ministro está certo. Aqui todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão e a sociedade fica prejudicada. Isso, né? Então, Todo mundo tem razão dentro do juridiquês. Dentro do Datavênio, o meu entendimento, não é assim que eu entendo, não sei o quê. E o coitado do jurisdicionado sofre a consequência Que final. paga os impostos e que mantém daquilo. toda a estrutura. Como não tinha mais caminho, né? Nenhum. Nenhum. Então nós paramos de brigar na Justiça do Trabalho contra o empregado, o que se diz empregado, o reclamante. Não adianta. Então nós fizemos uma coisa que chama a reclamação constitucional. É uma reclamação. Você vai no Supremo Tribunal, Excelência, pois não, doutor, eu vim aqui para reclamar contra a Justiça do Trabalho no regional tal. isso pode? Pode, está aqui na lei. Eu nunca tinha ouvido. Eu Legal. vim aqui reclamar. Mas eu vim reclamar o quê? Não, eles não estão obedecendo às súmulas vinculantes daqui. Por exemplo, tem uma súmula aqui, o tema 725 diz que a terceirização pode se dar na atividade fim. E ele está lá dizendo que não. Boa, excelente. Mas, eu vou examinar. Né? Por quê? O artigo 102L da Constituição diz uma coisa assim: caberá reclamação para preservar competência e garantir a autoridade das decisões. Porque o Supremo Tribunal é o guardião supremo da Constituição. Se o Supremo diz, isso aqui é um celular com capa de couro, pode usar. Nenhum juiz vai poder dizer que não pode usar, porque é a decisão vinculante. O exemplo é bastante grosseiro. Eu prefiro Palavra final. Palavra final. Então, toda vez que um tribunal qualquer, seja trabalho, justiça comum, STJ, TJ, Tribunal de Justiça, militar, o que for, que contrariar uma súmula ou entendimento firmado, vinculante do Supremo Tribunal Federal, isso precisa ser uma violação direta, não é interpretativo. Diz isso e fez isso. Ok? Então você pode reclamar contra aquele poder. É porque o próprio nome diz vinculante, ele vincula abaixo. Então a discussão deixa de ser com o autor da ação de origem, ou contra o reclamante trabalhista na ação de origem, o que for, não é contra ele. Aqui a discussão é a seguinte: eu vim aqui discutir que o tribunal tal está descumprindo aqui. E precisa ter essa intervenção até para o outro Precisa agir, ter. né? Esse caso mostra pra obrigação. gente o quanto é importante essa intervenção, porque se não tivesse, o que Vai faríamos? morrer lá. Corre para onde? Né? Então, a gente tem uma relação ali que foi firmada, foi negociada, e tudo que a gente falou, essa inovação, que inclusive é permitida pela lei, pela reforma trabalhista, desse tipo de contratação mais flexível. A gente tem um tema do STF firmado nesse sentido, pode fazer, está aqui. A gente está dando para vocês essa possibilidade, claro, que cumprindo alguns preceitos legais, mas pode. E aí, quando a gente chega lá no seu trabalho lá na frente, não pode, invalida tudo, volta do zero, recolhe o que você não precisou recolher, não vou cumprir. Então, a própria Justiça do Trabalho não está cumprindo a lei.
e o determinado pelo STF. Então, é muito importante essa intervenção do STF, até para mostrar para o empresário, para o colaborador, que tem um caminho. A gente pode inovar sim, né, dentro dos parâmetros legais, dentro dos parâmetros que foram instituídos e permitidos pela lei. Então, é tão curioso que é uma relação civil aqui, quando a gente fala da contratação de pessoa jurídica com pessoa jurídica, mas precisou ser incluída na CLT para mostrar mais uma vez, pode. Nem incluindo. E nem incluindo, exatamente, está sendo cumprida. Aí eu pergunto o seguinte, incluiu, já existe esse entendimento do Supremo, incluído na CLT, na lei, Sim. e aí o juiz trabalho, o ministro trabalho não aceita. Aí você perdeu 2 anos, 3 anos, eu pergunto, como que indeniza isso? Ou todo mundo ficou no prejuízo? Aí o que ocorre é que o empresário, o contratante desta relação, vai ficar tão feliz Que nem por quer ter nem tirado indenização. das costas dele milhões. Tá bom demais. Olha, pô, Não tá ele ótimo paga o assim, advogado, é tudo do bolso dele. Só queria inserir aqui uma questão técnica que é importante para quem está ouvindo. A arguição direta de preceito fundamental, que é no Supremo Tribunal, 324, diz o seguinte: trata da constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade levou o Supremo a fazer um julgamento unânime, vinculante, para dizer o seguinte, trocando em miúdos: não é todo trabalho que é emprego. Exatamente. Os trabalhos diversos daquele da CLT têm que ser respeitados. Uhum. Então, aqui, a meu ver, é que está o ponto nodal de toda a fundamentação que se possa falar ou dizer dentro dos data vênias possíveis, caras e bocas, lencinho na lapela, anel de grau, que eu sempre fui avesso, sou muito informal, o Ricardo me conhece. Então, agora, é preciso tomar alguns cuidados. Vou deixar aqui os cuidados. Obviamente, não é, Beatriz? Obviamente, não pode ser fraude. A meu ver, quem vai julgar se é fraude ou não é o juiz comum. Mas, obviamente, nós não podemos tolerar fraude. Como cidadão, não é? Como brasileiro, como pessoa que respeita a ética, a moralidade. E eu pergunto para você que é empresário, Ricardo, você também. Quais essas grandes empresas que contratam um prestador de serviço PJ para ganhar 100 mil, 80 mil, 200 mil, ele tem um histórico de fraude na vida dele? A Globo Nem as tem um pequenas, histórico de fraude? nem as pequenas. Nem as pequenas. Nós temos contratados na empresa pessoas nessa classificação de pessoa jurídica prestando serviço para a empresa. E não é com a intenção da fraude. Não, muito pelo contrário. É Um eficiência. receio gigante, como eu falei com o Técio Liz e Silva, né? Puxa, toda essa questão jurídica pela insegurança me deixa muito preocupado. É uma questão... Contabilidade e a parte jurídica me deixam muito. Eu acho até que é muito preocupado. Eu acho até que é um bom tema a gente conversar sobre essa parte contábil que esbarra lá no jurídico também. Mas você não faz isso, você não toma uma ação imaginando fazer errado. O propósito não é a fraude. O propósito é organizar a sua administração de negócio. E às vezes viabilizar o Viabilizar Viabilizar o negócio. seu produto com um custo menor para a sociedade. Na maioria das vezes, o prestador de serviço exige que seja através da PJ deles. Nem por isso eu vou aqui dizer que existam tantos casos do prestador de serviço. Tem, mas não são tantos. Como também tem empresário que faz isso em fraude.
Tem, mas não são tantos. Também tem o prestador de serviço que apresenta a PJ dele, já olhando para lá na frente fazer uma reclamação trabalhista e ganhar um caminhão de Com dinheiro. certeza. Também tem. Também Mas não tem. quero generalizar. Mas aí a gente tem um outro aspecto dessa questão do cooperativo, da pessoa partir para essa modalidade de pessoa jurídica, né, de um contrato de pessoa jurídica. Talvez a Justiça do Trabalho, não diria todos, mas por que reclama? Por que não aceita esses contratos jurídicos? Porque ele não dá aqueles percentuais que vai para o sindicato, que vai para o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, tem todas essas reclamações, porque a relação de trabalho, de contrato trabalhista, de CLT, então tem os percentuais que alimentam toda essa estrutura. Quando você parte para fazer o contrato de jurídica e jurídica, já perdeu isso. O Estado ganha, beleza, mas esses organismos não recebem mais o percentual. Então, existe a pressão política também desses organismos, né? No sentido de não pode aceitar o contrato jurídico de duas pessoas, porque cadê a nossa fatia? Não tem. Perdeu a fatia. E você deixa de manter benefícios. E que não é o benefício do trabalhador. Então, a partir do momento que você não foi obrigado àquele contrato e você optou a tua liberdade de escolha, eu quero ter um contrato jurídico de prestação de serviço. Eu entendo e concordo plenamente com vocês da manutenção e da proteção da justiça para determinadas categorias. É fundamental que se mantenha isso. Mas outras, ela tem que ter a liberdade de relação. Que ela Não, e você vai ter, como o Laudelino estava falando, na justiça comum, a proteção também. A proteção, ninguém não deixa de ser um contrato, né? É um contrato com cláusulas que tem que ser cumpridas. O Estado não deixou de receber o imposto dele. Sim. Ana, traduzindo assim numa linguagem simples o que o Laudelino, com todo o peso do seu conhecimento e tudo, falou dessa decisão do Supremo, quem foi o ministro que comandou esse processo e qual é essa decisão, assim, de uma forma bem simples, para quem não entende o lado jurídico, qual foi a decisão? Bom, a decisão. Pode falar. Só fazer não é bem um ministro. Os ministros Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar, eu acho que também. Foi um colegiado, é isso? Eu não entendo. Eles já se posicionam assim já há algum tempo, não é? E também a Carmen Lúcia também se posiciona assim, com uma pequena diferença, mas também conclui assim. Então, no caso, foi distribuído para o ministro Alexandre de Moraes. Mas como o ministro Alexandre de Moraes está sendo alvo de muitas críticas e tal, dá uma impressão de que o ministro fez uma coisa. Não, nada disso. Não tem nada disso. Ele fez o que vem sendo feito e precisa ser feito, e ainda bem que existe um Supremo Tribunal Federal, e se não fosse o ministro Moraes, outro daria. Com certeza. Qualquer um daria. Porque esse caso é um caso emblemático. Essa pessoa jurídica que o prestador de serviço apresentou, ele, inclusive, essa pessoa jurídica foi na Justiça Federal discutir impostos, portanto, fixou a competência comum. Então não havia como isso ficar mantido assim. Não havia como. E então a decisão foi que não que pode haver, explica pra Pode, gente. na verdade, é só para a gente entender o contexto. Veio voltar um pouquinho, né, para facilitar. Sempre existiram essas relações, pessoa jurídica com pessoa jurídica. Há muitos anos a gente já vê isso. Só que até antes de 2018, isso não tinha uma previsão. Então, ficava essa confusão de pode, não pode, será que não pode? A reforma trabalhista veio e falou, pode. Só que aí a Justiça Trabalhista continuou no não pode. O Supremo veio em 2022 e falou, pode, fixou o tema.
Pode terceirizar a atividade fim, pode contratar o autônomo, pode pessoa jurídica. Pode. Então, só assim, eu que não entendo do lado jurídico, a Justiça do Trabalho caminhava no sentido diverso à norma legal. Pode, mas a Justiça do Trabalho queria entender de forma diferente. Tem uma resistência muito grande da Justiça E aí do Trabalho. houve agora uma decisão do Supremo para pacificar esse tema, é isso? Exatamente. Então, é que o juiz do trabalho não é que ele está afrontando assim, ostensivamente, decisão do Supremo. Não é isso. Não. É que ele, pelo seu caldo cultural, pela sua cultura ancestral que vem lá do Estado Novo, de Vargas, dessa época em que 99% dos empregados eram descamisados, sem grupo escolar, sem saber assinar o nome, isso ficou enraizado inconscientemente, geração a geração. E eles têm uma tendência a encontrar uma fraude na relação. Então, diferentemente da justiça comum, qual é a grande diferença do juiz do trabalho e do juiz comum, o civil? O juiz civil, ele é muito simples. Eu estou vendo aqui que tem um contrato, essa assinatura sua? É, sim, senhor. A assinatura é sua. Não tem mais nada para ver aqui. Não é? Não, mas acontece que ele assinou forçado. Tá. O senhor tem aí uma testemunha que viu alguém com um revólver na cabeça dele, ou alguém fazendo uma ameaça para a família dele? Não tenho. Então, não vejo nada aqui. Essa é a postura civilista, natural. O senhor tem qual idade? Tenho 32 anos. O senhor sabe escrever? Não, sou engenheiro. O senhor tem alguma pós-graduação? Não, sou doutorado em Harvard. Sim. E qual é o problema? Não, o problema é que eu fui enganado. Eu não sabia que eu tinha direito a férias, fundo de garantia, não sei o quê. E aí o patrão me enganou durante esses anos. Meu amigo, não dá. Aqui tem alguma coisa que não está funcionando. Agora, o juiz do trabalho ele tem uma outra tendência. A ouvir testemunha. Para quê? Para saber se tinha uma arma. Não, para saber a relação. Porque o contrato de trabalho é um contrato realidade. Não importa o que está escrito. O problema é então fica difícil. Essas interpretações. É uma cultura, né, que foi Então, criada e a inovação é decisão sempre do Supremo difícil. diz, ela pacificou. Ela diz o seguinte: relações entre pessoas jurídicas, ela não é relação de emprego. Agora, obviamente que nada é tão simples, nada na vida é simples. Existem os caminhos, os escaninhos e as trilhas e os obstáculos, porque isso aqui é corrida de 100 metros com obstáculos. Entendeu? Tropeçar num obstáculo, Sua Excelência lá, o ministro, eu não conheço a reclamação porque não atendeu o parágrafo 3º, inciso 5º, a linha D do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, tropeçou. Para chegar lá, né, para o esperma fecundar, ele corre o caminho dele. E tem que ser rápido. Né? Todo mundo é vencedor por isso. Né? Eu, você, todo mundo vencemos 300 milhões de outros para chegar lá. Então, o caminho para o Supremo é um caminho de obstáculos, como para o Tribunal Superior, para qualquer tribunal. Então, tem que saber fazer, né? Não estou aqui vendendo nenhum peixe, não. Mas... É possível, mas o caminho é difícil, que nem diz o Fernando Henrique Cardoso. O caminho é difícil, mas não é impossível. Laudelino, na conversa com o Técio Lins e Silva, a gente chegou a uma conclusão. O que a gente precisa é de legislações mais claras, porque as interpretações ficam assim, uma coisa parecida com isso, né? O juiz do trabalho não quer decidir contra
uma decisão do Supremo, mas ele faz uma interpretação, eu não sei se é bem assim. Então, um entendimento foi: nós precisamos, como sociedade civil organizada, auxiliar os legisladores propondo projetos de lei que nós entendemos adequados a essa sociedade. Tem a Agora, proposta. emaranhado de projetos de lei, no emaranhado de leis que nós temos, nos Estados Unidos a coisa é bem reduzidinha, né? Será que a gente precisa de mais leis? Será que a gente precisa tirar alguma lei que esteja causando confusão e trazer... Qual é o caminho para que a gente tenha um ambiente de negócios no estado do Rio de Janeiro e no Brasil mais adequado ou propício ao desenvolvimento? Porque a gente não está fazendo uma conversa de empresário, a gente está fazendo uma conversa de sociedade. Eu acho que em relação aos contratos de PJ, e aí, doutor Laudelino, vamos ver se você concorda comigo, eu acho que o principal é que as empresas não tenham esse medo de inovar, mas que façam isso de forma assessorada. De forma, e aí vendendo o peixe, como a gente brincou aqui, com uma consultoria que saiba direcionar o que pode ser feito e para quem isso pode ser feito. Isso já é muito importante. Foi o que a gente falou lá no início. Essa flexibilização não é para todos, mas é para muitos, mas tem que saber fazer. Tem que saber fazer, tem que saber quais são esses preceitos legais, o que a gente precisa cumprir. E aí ter um pouco mais dessa segurança. A Justiça do Trabalho, em contraponto, ela precisa aderir ao que já foi decidido, porque já existe essa decisão, já existe essa flexibilização autorizada em lei. Então, pelo lado da lei, a gente já está um pouco mais seguro, mas a gente tem o judiciário um pouco... Isso, ainda Ainda resistente. não pode ser Isso aí, a transição, resistente. É isso né? aí. Viu, Ana? Isso que você está falando, e dá para entender bem, que não é que isso é um tema pacificado. Não. É o seguinte, Tem que saber o fazer. Supremo colocou, o Laudelino disse, é uma corrida de 100 metros com obstáculo. Isso aí. Aí amanhã o empresário pega, ouve aqui, beleza, agora já posso, e faz sem uma assessoria. O primeiro obstáculo já está no contrato. E já está no A contrato. gente Aí ele precisa- faz, coloca uma cláusula que não foi orientada, de fato, o juiz do trabalho vai falar, beleza, perdeu. Com É isso razão. aí. Com razão. Com Então, razão. a assessoria de um profissional que conhece do negócio é fundamental para o empresário, porque não se iluda que agora o Supremo diz que contrato jurídico é tudo tranquilo, eu vou não é fazer assim. agora. Ô, Laudelino, nós Chega lá, vai queremos quebrar a cara. aumentar esse time que venha a somar conosco no RJ+, da Associação Comercial, esse time que busca uma melhor participação, uma maior participação no mercado latino-americano, no mercado internacional. E para isso, o Josier tem feito um trabalho extraordinário de ir para associados menores. Como é que a casa pode auxiliar através dos seus conselhos empresariais? Ricardo, Como é que a casa pode auxiliar melhor para que a gente ganhe uma aceleração maior do que a gente tem? eu acho que a associação poderia ter vários conselhos temáticos. Deveria ter um conselho temático de PJs. Reunir e fazer até mesmo um departamento para reunir pessoas jurídicas que prestam prestadores de serviços que utilizam a sua pessoa jurídica para fortalecer esse ambiente de trabalho. Por quê? Na medida em que a Justiça do Trabalho vai reconhecendo o vínculo de prestadores de serviços que trabalharam via pessoa jurídica, e isso causa um susto, causa um prejuízo gigante para o empresário que perdeu uma discussão dessa, também o prestador de serviço por PJ começa a perder contratações porque todo mundo tem insegurança em contratá-lo. Então, eu penso que poderia, sim, ter um conselho voltado para a pejotização dentro da associação comercial.
Quem sabe não esteja nascendo o 26º Conselho. Pode ser. Agora, para mim, você falou assim, como uma ideia para o Congresso pensar, ninguém quer mais uma lei. Exatamente. Ninguém quer mais uma lei. Mas eu vou bater nesse bordão. Fica muito fácil para um governante, e o presidente Lula, ele é o que mais tem legitimidade para aprovar uma coisa que trate de trabalho, pois ele é oriundo e é o reconhecido a voz do emprego no Brasil. Não é isso? Então, vai aí para a ideia. Se se criar, simples, uma coisa boba, difícil é mudar a Constituição Federal, fazer uma coisa dessa é simples. Criar o Estatuto Civil do Trabalho e regulamentar quem pode participar desse estatuto, quais as limitações, quais as exigências, pode até colocar lá uma exigência de que o contratante dele se obriga a pagar um seguro de saúde, se obriga a pagar o seguro previdência para ele. Pode haver, é um estatuto. O Congresso é a casa do povo, vai debater isso, estudar o assunto. O presidente, qualquer que seja o presidente, ele fica num discurso muito fácil. Eu não vou admitir mudanças na legislação do trabalho. Nenhuma. Estou criando o Estatuto Civil do Trabalho para aqueles trabalhadores que não querem ser empregados. Vai ser aplaudido por todos. Não tem desgaste político. Não tem desgaste político em apresentar um projeto que já comece dizendo eu não mudo a CLT em nada. Porque ninguém quer falar um negócio desse porque vai perder voto. Mas não precisa. Mantenha a CLT tal como está. Eu acho que tem que ter. Eu defendo a CLT sou advogado. Defendo a CLT com residentes. Defendo a Justiça do Trabalho com residentes. Tem que ter. Mas não é para todo mundo. Então, cria um estatuto para o não é para todo mundo e mantém o estatuto. Quando a CLT foi criada, repara, CLT, C de consolidação. Consolidação das leis do trabalho, porque não existiam leis consolidadas. Então ficou no gerúndio. Vamos fazendo, consolidando, criando leis. E ficou assim até hoje. Já podia chamar Código Trabalhista, mas ainda continua consolidando. Não é isso? Quando se criou a CLT, Beatriz, o que fizeram com os rurícolas? Os que trabalhavam rural? Trouxeram para dentro da CLT? Não. As leis que tratavam, então, civis das relações no campo, vieram para a CLT como um anexo. Como um anexo. Simples assim. Não dá para mexer numa coisa que está funcionando, meieiro, não sei o quê, aquelas relações típicas entre eles lá, não dá para botar uma lei em cima dessas pessoas, diferentemente daquilo que eles estão habituados. Então pegou-se tudo aquilo e trouxe para dentro da CLT, mas como anexo. Então, de novo, nós temos a CLT e precisamos de um estatuto para reger cooperativa, autônomo, PJs que não são de grandes empresas, são micros, são isso, são aquilo. Laudelino e Ana, eu vou devolver uma missão. Bom, a gente falou aqui do 26º Conselho Empresarial, que são os think tanks que a casa tem. E então já está aí o PJ como sugestão ao presidente Josier. Mas quem levanta o problema tem a missão de trazer a solução. Eu acho, assim, e vocês têm a capacidade de liderar esse processo, trazendo outros pares para essa mesa, em sugerir um modelo para que a gente leve ao
local competente, se é o Congresso Nacional, se é ao Senado, à Câmara Federal, onde levar isso, mas eu sugiro que a gente tenha uma sugestão para levar a essa discussão e, quem sabe, até trazer aqui senadores para a gente discutir esse tema. Eu acho que é bastante interessante. Nós precisamos melhorar o ambiente de negócio, nós precisamos melhorar a nossa sociedade. O Rio de Janeiro é um estado muito, muito rico, mas precisa gerar mais riqueza para essa população. Então, tá aqui uma missão. Ô, Ricardo, toda vez que eu falo que eu sou advogado, é uma coisa engraçada. Ou então, quando alguém pergunta se eu sou advogado, eu me sinto meio acusado, sabe? Você é advogado? Não, me acusam disso. Nos Estados Unidos é pior, né? Quando fala que o cara até evita falar que é advogado. Não fala nada. Mas olha, estou aqui, ô Ricardo, eu agradeço muito o seu convite para falar no seu programa aqui, que é Pulo de 10, e me coloco à disposição, sim, para a gente prosseguir aí nessas tentativas de melhorar o Rio como um lugar, como diz o nosso presidente, bom para viver, bom para visitar, bom para fazer negócio. Ele tem bom para investir. Bom para investir. Ele tem porque tem segurança jurídica e temos segurança jurídica. Precisamos melhorar. Mas nós estamos num caminho, e aqui bastante ativo, com pérolas da casa e outras que nós precisamos trazer para esse jogo. Então você que está nos assistindo, vai lá, curte o canal, toca o sininho para você ser alertado de quando tem um conteúdo novo, se inscreve no canal e vem participar, vem para esse time, porque nós estamos aqui para mudar esse jogo. E nós só teremos resultados diferentes se nós trabalharmos de forma diferente. Essa é a única certeza que nós temos. Então, Ana, suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer, gente, pelo convite, foi um prazer estar aqui. E faço as palavras do Dr. Laudelino as minhas, né? Estaremos aqui à disposição para esses novos projetos, porque for preciso, e para auxiliar também a casa nessas questões jurídicas da contratação, porque eu acho que isso é muito importante, só tem a acrescentar não só para nós, mas para a sociedade em geral, né? Eu acho que é um assunto que precisa ser tratado, é um assunto atual, é um assunto que precisa de um investimento de energia nisso para a gente conseguir fazer essa inovação rodar e as coisas acontecerem como elas têm que ser, né? Como elas deveriam ser. Bacana, obrigado, Ana. Bom, agradecer o doutor Laudelino, que teve uma grande vitória, a doutora Ana Beatriz, tiveram uma grande vitória para o empresariado brasileiro e para a sociedade de uma forma geral, né? Quando conseguiu ter essa luz brilhante de reclamar, né? Reclamar. Não tinha outro caminho, então eu vou reclamar, e reclamou no local certo e conseguiu o resultado importante para a sociedade brasileira. E é um tema realmente para ser debatido. A associação hoje, com esses conselhos que foi criado, e o presidente Josier, com a visão que ele tem, o dinamismo e o vulcão que ele é, como você disse, com o 26º Conselho da PJ, para discutir esses temas jurídicos, é interessantíssimo, né? A sugestão é realmente muito boa. E agradecer a presença de vocês, dizer que, né, é mais um passo também importante do RJ Mais Negócio e contribuição para a associação comercial e também para o Estado do Rio